aí, Seva! Está entrando no ar mais um episódio do nosso SevaCast. Hoje promete. Para quem não sabe ainda, o nosso SevaCast é uma reunião de entrevistas com pessoas que fazem parte da comunidade evangélica Verdadeiros Adoradores, que faz 21 anos esse ano. E para comemorar, a gente está com esse projeto muito legal para a gente conhecer um pouquinho mais da história das pessoas aqui na nossa comunidade. Para quem não assistiu ainda, os outros episódios estão salvos na nossa playlist no YouTube de podcasts. Então vai lá, assiste todos, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu sou Pamela Andrade, sou a apresentadora desse podcast e agora eu vou apresentar para vocês o nosso convidado, que eu tenho certeza que era muito esperado. Ele é ministro de louvor da Seva, é líder de PG, é secretário, é casado com a Jone há 23 anos, é pai do Azaf, é pastor na Seva há 2 anos, mas é membro da comunidade desde a fundação. É contador e é o maior consumidor de café dessa igreja. Falei a verdade, pastor Marcílio? Seja bem-vindo. Opa, prazer estar aqui. Eu acho que você está certíssima com relação ao café. Gosto muito e estou muito feliz de estar aqui, ter sido convidado e espero que possamos conversar bem. Tem muito assunto. Tem muito assunto, né? Ó, aqui já tá, a xícarazinha de café dele já está bem aqui, escondidinha aqui atrás. Mas vamos lá, vamos começar fazendo uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui. Porque assim, a intenção do podcast é a gente conhecer um pouco melhor as pessoas que a gente vê já domingo sempre na igreja. Então, quem passou pela Seva conhece o pastor Marcílio, nem que tenha vindo aqui uma vez, mas viu o pastor Marcílio no louvor. Então, assim, conta um pouquinho como é que é a sua história, assim, da sua infância, onde é que você nasceu, como é que foi, até chegar na sua conversão. Não precisa, assim, tantos detalhes, né? Também, porque é muita história. É, muita história e também tem coisa que eu nem me lembro mais. Na verdade, eu sempre fui, como eu posso, sempre eu digo assim, para você ter uma ideia, eu sempre fui um menino muito bom. Sempre tive isso. Sempre fui calmo. Para você ter uma ideia, eu nunca apanhei do meu pai nem da minha mãe. Deu nunca. Nem motivo. Não tinha motivo, não. Eu sempre fui um bom filho, sempre obedeci, sempre procurei seguir o que eles falavam. Aí vivia na rua jogando bola, mas nunca dei dor de cabeça para eles, não, sabe? Até hoje, quando eu tô com meu pai, é uma das coisas que ele fala, que nós em casa, eu e meus irmãos, né, a gente nunca deu trabalho. Todo mundo era comportado. Todo mundo era. A gente tinha os nossos momentos de coisa de criança, coisa de criança, mas sempre tudo muito bem moderado, sempre. E depois que eu me converti, aí eu fiquei mais tranquilo, né? Se eu já era calmo, fiquei mais calmo ainda. E com quantos anos você se converteu? Eu tinha 14 anos. Lá em casa, a primeira pessoa a se converter foi minha irmã, a Magali. Ela foi para a igreja, né? E depois ela me convidou. Então eu fui logo em seguida e depois vieram os meus 2 irmãos, né? O Marco e o Márcio. E aí depois me converti e pronto, não saí mais da igreja. Estou aqui até hoje e pretendo continuar até a volta de Jesus. Já foi em 84, né? Foi em 83, fevereiro de 1983. Então tá fazendo 40 anos. Exatamente, foi. E uma das coisas que eu sempre gostei muito de música. Eu era, e sou até hoje, ouvidor de rádio. Né? E na época acho que só existiam 2 FM, a FM do Povo e a FM Verdes Mares. Eram as que a gente mais escutava, né? E gostando de música, quando eu cheguei na igreja, a primeira coisa que me atraiu foi a música, foi o louvor. Quando eu vi, eu digo, rapaz, olha aí. E uma das coisas que me fez buscar essa questão de tocar foi porque o que mais me chamou a atenção foi porque eu vi uma mulher tocando guitarra. Sim. E aquelas guitarras que pareciam dos Beatles, bem aquelas grandonas, né? E eu achei, olha só, cara, que legal. E aí, depois daquele dia lá, rapidinho eu corri, eu tinha uma prima que já era convertida, que já tocava, e eu pedi para ela me ensinar a tocar violão. E parecia que eu tinha um dom de Deus. Eu fui para uma aula de violão com ela. Eu fui para uma aula, ela me ensinou
algumas notas e batida, que o compasso. E quando eu cheguei em casa, o meu pai tinha comprado um violão para mim. Quando eu cheguei em casa, eu fui no sábado, quando eu voltei no domingo, tinha um violão em cima da minha cama. Que legal. Então eu já peguei, já corri, levei para alguém afinar e comecei a treinar em casa, Quando eu voltei para a segunda aula, que ela falou assim, mostra aí o que é que você aprendeu. Aí quando eu comecei a tocar, ela disse, não precisa mais vir não. Acabou-se, você já sabe tocar. E aí ela disse, agora você pega as revistinhas, pronto, não precisa mais, tudo que eu podia lhe ensinar, você já fez tudo já. A base, exatamente, a base. Coisas bem simples, mas que era o suficiente para eu poder tocar. Desenrolar as outras coisas. E aí, quando eu ia para a igreja, eu achava engraçado que eu quase não prestava atenção no culto, eu nem cultuava, eu ficava olhando o que aquela pessoa estava fazendo. Nas notas, ela usava as notas básicas que eu sabia. Então, a música, eu ficava pensando na música e nas notas, Quando eu chegava em casa, eu treinava e aprendia as músicas. Que então, legal. muito rápido eu aprendi. E aí, quando a gente sentava para tocar, quando a primeira vez que eu cheguei com a nossa mocidade lá, né, a turma, tu já sabe tocar, cara, vamos tocar. E rapidinho, acho que com 15 anos, já me chamaram para participar de ministério de louvor, tocando com os jovens, com os adolescentes. Sim. E pronto, depois disso, tá certo que eu não sou profissional da música, eu não sei tocar, eu faço o básico eu consigo fazer direitinho. E com amor, né? Faz com amor demais. Faço, porque foi um dom que Deus me deu e graças a Deus eu tenho até hoje. Pastor Marcílio, a gente sempre pede umas perguntas do pessoal que segue a gente lá no @SevaNaWeb, e a gente recebeu uma pergunta que era aqui. Duas que vão se encaixar, que é da mesma pessoa, mais uma vez o nosso produtor, sempre participando aqui. Ele perguntou, número 1, onde você aprendeu a tocar violão? Respondi. Que eu acho que ele foi que respondeu. Respondi. Quais os instrumentos você toca? Só violão e contrabaixo. Contrabaixo foi interessante, ninguém me ensinou, eu descobri. Foi mesmo. Foi porque foi assim, eu estava olhando uma revista e eu comecei a ver assim que ele botava as notas em cada casa e em cada corda. Então, o dó, eu via que ele apertava bem aqui um dó, aqui era um fá, e aí eu fui fazendo como se fosse um baixo do violão, e é o mesmo que fazer o baixo no contrabaixo. E aí eu digo, descobri aqui. Só que nunca me desenvolvi, não, mas de vez em quando o Valderi pede para eu ajudar, eu tento ajudar. E durante um bom tempo eu toquei contrabaixo aqui na igreja. Não foi só violão, não. Toquei um bom tempo contrabaixo. Também só toco esses dois, violão, guitarra, que é muito semelhante ao violão, e o contrabaixo. Somente isso. Tentei no teclado, mas não saí do canto. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Porque, a gente não vou lhe colocar em maus lençóis, né? Porque no primeiro episódio, o pastor Sandro comentou umas coisas, falou umas coisas, tem que escutar lá, não sei se já ouviu, mas uma das coisas que ele falou era que, assim, dos 3 pastores, né? Tem ele que é mais, né? Mas daquele jeito. E aí tem o pastor Thales, que é um equilíbrio, e tem você que é bem zen. Bem de boa. Ele até brinca, diz que a gente tem um grupo, né, dos pastores, e quando o pastor Sandro coloca alguma coisa lá, o pastor Thales responde ele assim, pastor Thales, vamos esperar agora pelo pastor Marcílio. Aí, às vezes eu consigo responder rápido, às vezes não, às vezes a correria eu acabo não vendo. Mas eu sou mais assim... Não é muito de WhatsApp, não, né? Mais durante o dia, e às vezes até fora do expediente mesmo, mais para atender cliente, mais cliente. Tipo, outras coisas assim é mais difícil eu conseguir responder. Mas eu tenho uma curiosidade, tem alguma coisa que lhe tira do sério? Ou não? É sempre assim? Não, tem. É porque quando eu me converti mesmo, sabe? Eu me converti mesmo. Eu busquei o batismo com o Espírito Santo, eu busquei santidade. Os dons, a gente estudava muito a palavra de Deus.
tudo isso que o pastor Sandro insiste hoje, ele é muito insistente nisso, é porque é da minha época. Eu também fui assim, eu fui ensinado assim, a sempre buscar na Bíblia, estudei muito a Bíblia. E teve um dom que eu pedi a Deus. Eu pedi o dom domínio próprio. Foi um dos que eu mais pedi a Deus. Eu não pedi batismo com o Espírito Santo, eu não pedi o dom de cura, não, eu pedi o domínio próprio. Sim. E Deus me deu. Nas situações mais adversas, eu consigo manter a tranquilidade. Não sei até quando, ou dependendo, mas de todas as situações que eu já passei, algumas bem difíceis mesmo, eu consegui fazer como diz a Bíblia. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, então eu fico trazendo a palavra de Deus para a minha mente, né? Então eu consigo me manter calmo. Pode ser que algumas vezes não. Às vezes não tanto, mas também eu não chego a explodir, né? Ofender. É porque também eu fico pensando, eu não quero tratar mal ninguém, então eu procuro me controlar, peço muito a Deus que me controle. Então, e eu acho que é muito da sua personalidade, como você falou, quando era criança já era mais tranquilo, né? Isso é muito bom. Os meus irmãos se metiam em confusão, eu nunca me meti em confusão. Sei lá, tomando seu bom café, né? Traga um cafezinho, um banquinho, tá tudo bem. Quer me chamar para bater um papo, basta botar uma xícara de café em cima e tá tranquilo, já tá de pega boa. Um violãozinho, tá tudo jóia. Exatamente. Tranquilo. Exatamente. Pastor Marcílio, a sua história com o pastor Sandro começou antes da Seva, né? Muito antes. Eu lembro que quando eu era criança, meu pai me deixava lá na minha avó para ir para umas reuniões de atletas de Cristo. Exatamente. E vocês tocavam juntos nessas reuniões. Exatamente. Conta aí um pouquinho. Foi interessante, olha só. Vocês se conheceram na igreja? Foi, mas na verdade, assim, eu conhecia o pastor Sandro, mas eu não tinha nenhum contato. Eu conheci o pastor Sandro, acho que solteiro. Solteiro, era. Porque vocês eram da mesma igreja, vocês se converteram na mesma igreja, eu me lembro do pastor Sandro, se eu não me engano, ele tinha passado no vestibular. E interessante, eu trabalhei muito, eu fui para um escritório de contabilidade. Olha como a nossa história, minha e do pastor Sandro, ela vem... Já vem se ligando, se cruzando. Eu, quando era adolescente, né, que era meu professor de escola dominical, era o pastor Costa Neto. Sim. Né? E numa gincana, umas conversas que nós tivemos dentro da sala, ele descobriu que eu estudava contabilidade. Né? Eu estudava contabilidade e ele pegou, quando terminou a reunião, ele me chamou e disse: rapaz, tu estuda contabilidade? Eu digo: eu estudo. E ele disse assim: rapaz, tu vai trabalhar comigo. Vou. E o interessante, quando eu entrei no escritório do Costa Neto, quem tinha saído do escritório era o pastor Sandro. Sim. Ele tinha saído, acho que ele tinha ido para o banco, foi chamado no banco e ele foi trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar com o Costa Neto. E interessante que lá tinha um amigo nosso chamado Olavo. Né? E na época o pastor Sandro ele estava assumindo a Atleta de Cristo. Né? Ele ia começar a fazer louvor, essas coisas todas. E ele ligou. Só para quem não conhece, o que é o Atletas de Cristo? Era uma reunião de jogadores, não só jogadores, mas de atletas. Tinha pessoal de voleibol, pessoal de futebol, tinha pessoal de atletismo. Nós nos reuníamos ali no 7 de setembro da Imperador. Sim. E aí aconteciam essas reuniões semanais. Toda segunda-feira, a partir das 19 horas, começava essa reunião. Pastor, tu sabe que eu sou assim fã da Hebe até hoje, né? Porque meu pai me deixava com a minha avó e ela assistia porque era na segunda-feira. E eu era a criança que era mais fã da Hebe do mundo, que eu sempre assistia Hebe com minha avó, porque meu pai ia para o Atletas de Cristo e me deixava lá. Eu achava legal, ele levava o Isaac novinho, dava um trabalho. Ai, meu Deus do céu. Porque no pobre da minha avó só aguentava um. Era. E ele ligou, o pastor Sandro ligou para o escritório e chamando o Olavo, porque o Olavo tocava. Ele não sabia que eu tocava, eu não sei. E ele chamou o Olavo, e eu me lembro, o Olavo disse assim: Sandro, rapaz, eu falava todo assim, o Olavo: Sandro, cara, não dá pra mim não. Lembra? Ele falava assim, né? Mas tem um cara aqui que ele toca e pode te ajudar. Vou passar aqui para ele. Aí quando eu falei, né, ô Sandro, ele não era pastor ainda, né? E eu, Sandro, rapaz, eu tô assumindo Atletas de Cristo, você quer me ajudar no louvor? Você toca? Eu digo: rapaz, toco. Pois vamos me ajudar? Vamos, sim. Eu
eu estava fazendo cursinho, eu acho, não sei, não me lembro bem não. E eu comecei a ir nos Atletas de Cristo. Comecei a ir, e olha só como é interessante. Eu não era universitário. Toda segunda-feira a gente estava lá. E eu passei no vestibular, né? Eu passei no vestibular. E eu perguntava para mim mesmo assim, rapaz, e agora? Eu já estava muitos anos, a gente já estava uns 4 anos. Você tem uma ideia, nós passamos, se eu não me engano, foi 12 anos. Muito tempo. 10 a 12 anos ministrando louvor Atletas de Cristo, toda segunda-feira. E quando eu passei no vestibular, a primeira coisa que vinha na minha cabeça era, e agora? Eu vou abandonar a Atletas de Cristo por causa da faculdade? E aí, qual foi a decisão? E aí eu orei a Deus. Eu disse, Senhor, tu sabe como eu amo aquela obra, né? Como eu tenho prazer de estar ali ajudando na tua obra. E como era bom. O Santos sempre levou muito descontraído. Dava muita gente, dava muita atleta. A gente tinha contato com jogadores do Ceará, Fortaleza, o pessoal que vinha do Rio de Janeiro também participa. Era muita. E a gente gostava muito. E, além de você gostava de esporte também? Gostava, jogava bola, né? Eu tentava jogar bola, né? Então era massa, que via os ídolos lá conhecia, também, né? Na época era massa. Tinha muita gente conhecida, Sérgio Alves, o Gilson do Fortaleza, era muita gente conhecida, sabe? O próprio Alex, né? O Dias Ribeiro, que é o idealizador, né? E então eu orei a Deus, eu disse assim, Senhor, eu vou te honrar, eu vou honrar o trabalho, eu vou faltar a primeira aula, toda segunda-feira. Toda segunda-feira eu vou faltar e saio às carreiras. Combinei com o Santos, eu vou fazer o louvor, mas quando terminar o louvor, eu me mando, pego um ônibus e vou para o Unifor. Eu assisto só a segunda-feira. Ixi, lá do centro. Do centro para o Unifor, né? E eu fazia o louvor, quando terminava o louvor, o Santos não pode ir embora. E eu pegava o ônibus e me mandava para o Unifor, assistia só a segunda aula. E quando era quarta-feira, aí era a mesma aula de segunda-feira, eu conversava com o professor, só porque eu tenho uma reunião, queria saber se você pode me ajudar. E ele sempre dizia, não, tudo bem, não se preocupe não, eu não vou lhe dar falta não. E sabe qual foi a coisa boa? É que eu nunca fui reprovado nessas cadeiras. Cadeira é o novo, na época, não chamava carteira. Tem outros não. Hoje era disciplina, né? Disciplina. Nessas disciplinas de segunda-feira, eram a que eu tirava as melhores notas. É mesmo. Como Deus abençoava. E eu nunca deixei de ir para Atleta de Cristo. Olha, eu não cheguei a me formar porque a gente acabou saindo antes, eu não me lembro bem como foi, acho que quando o pastor Sandro já ficou muito atarefado, já assumiu outra turma, mas eu nunca deixei Atleta de Cristo por causa da faculdade, e Deus me honrou, sabe? Graças a Deus, sempre fui abençoado nessas disciplinas. Sempre fui abençoado. Amém. É uma das coisas que eu trago comigo. E aí eu tenho aqui uma pergunta da Cris, ela perguntando como foi para você o momento que o pastor Sandro lhe convidou a fundar a Seva aqui junto com ele. Como é que foi? Me lembro. Olha só como foi. Lembra bem? Mais ou menos, né? Mas eu vou tentar me lembrar. Foram dois momentos. Era mais ou menos uns meados, se eu não me engano, de junho ou era julho, né, do ano que foi fundada a igreja. Quando ele me ligou, e ele disse assim, Marcílio, rapaz, eu quero abrir um ministério. E eu quero contar com você, porque a gente já tem a gente já se conhece musicalmente. Já tinha uma sintonia, eu era de frequentar a casa dele, eu ia na casa dele às vezes pra gente ensaiar. A gente já era amigo. Não era assim, a gente, eu tô o tempo todo lá com o show, não, porque a gente sempre foi muito corrido, né? Ele sempre viajando muito, mas a gente já tinha uma amizade, porque também por causa dos atletas, né? Atletas de Cristo, 12 anos, toda segunda. Caminhada, né? E fora que a gente também trabalhou junto. Tá entendendo? Sim. Nós trabalhamos junto também na Vicunha, né? E quando ele me ligou e perguntou, disse assim, Marcílio, eu vou abrir um ministério e tu vai comigo. Assim, no começo eu pensei que era uma brincadeira, eu digo, não, acho que ele vai esquecer isso. Ele disse, mas nem agora não, eu estou me preparando, tal. E eu disse, não, tomara que ele esqueça aí, deixa pra lá e tal. Mas eu me lembro quando foi no finalzinho de outubro, aí quando ele me ligou e disse assim, Marcílio, agora é de verdade. Tu topa mesmo? Agora, não, eu não tinha assim, pela amizade que a gente tinha e de a gente sempre tá junto, eu
eu toparia, sabe? Como eu topei, eu disse, então pronto, vamos. Ele, porra, amanhã nós vamos comprar os instrumentos. E nós mandamos no meio do mundo aí para comprar esses instrumentos. Foi mesmo. Foi. E muitos ainda estavam aqui até hoje, né? O teclado ali, o pastor falou tem um violão. O violão sem ser o preto. Ele é o primeiro violão. Original. Tem uma bateria lá em cima chamada MRV, a marca dela, que deve estar em algum canto aí, deve estar guardada. Que a gente também. A bateria, o teclado, se eu não me engano, é o mesmo. O pastor falou no podcast que acabamos de comprar um novo, né? Pra isso, igreja, exatamente. Mas o anterior é desde a fundação. Tá aí. E esse violão. Eu não sei se as caixas já acho que já não são a mesma. Nós pegamos umas caixas, eu me lembro que nós fomos lá comprar uma JBL, foi com o pai do Valdones. Pronto, o pastor Sandro mencionou que ainda são as mesmas assim, viu? São? São as mesmas. É porque tinha uma JBL, tinham duas JBL, eu não, assim... É que as que estão embaixo, né, não? Porque não tem um embaixo aqui do... pois é. Deve ser elas. Deve ser, mas elas também. São guerreiras. A gente pegou, estão com a gente. E tem umas coisas aí que ainda faz tempo que a gente não está aqui. E aí, compramos tudo e vamos. Então, e a gente foi. Foi assim que eu fui chamado. Que ele me convidou, né? Me chamou tipo no meio do ano e quando foi no final de outubro para o começo de novembro, corremos para comprar os instrumentos e marcou o primeiro culto e até hoje não soltou a mão, né? Ninguém teve um tempo, assim, eu não me lembro quando foi. A memória não está ajudando nessa hora eu me lembro, o que eu me lembro era assim, o grupo estava aqui ensaiando e eu estava sentado, a igreja era diferente, a igreja não era assim, era uma igreja menor, o espaço era menor, e eu fiquei sentado com ele lá atrás, e eu disse assim, pastor Sandro, eu vou me afastar do ministério. Eu vou passar um tempo fora do ministério. O senhor está vendo aí, o pessoal está bem, o pessoal está seguro, tal, e eu estou cansado. Eu não sei se eu disse que eu estava cansado, eu disse que eu precisava de um tempo. Ele disse, não, tá, ele me deu esse tempo, né? Ele falou. E eu saí do ministério, passei um tempo afastado. E eu conversei, eu tenho um amigo meu, sabe, um cara também antigo, da PNL, que até hoje eu tenho essa amizade com ele. Era um grupo legal, né? Esse cara lá da PNL, e embora ele não seja da nossa igreja, mas ele é de outra igreja, e eu contei para ele sobre isso. Eu fiz parte de um ministério que era chamado de MMI, que era de casados. Sim. E eu fui do grupo dele, né? E eu tocava violão junto com ele. Eu tocava o violão e ele gostava de cantar, então nós ficamos muito amigos, somos amigos até hoje, na nossa família amiga. E eu disse para ele sobre isso que eu fiz. Eu disse isso, cara, que eu tinha me afastado, sabe? Aí ele não me disse nada. Ele ficou calado, não disse nada. E aí eu fiquei um tempo fora. E eu vinha para o culto, não deixei de vir para a igreja não, Sim. Vinha para o culto normalmente, Sim. né? E Deus começou a me incomodar. Principalmente nas quarta-feiras. Os cultos de quarta-feira me incomodava. Eu achava que, tipo assim, que Deus falava comigo assim, olha, eu quero te usar ali, rapaz, tu sentado aí é complicado. Uhum. Eu senti isso no meu coração, Sim. sabe? E eu me lembro que um dia o pastor Sandro fez uma reunião com o Ministério de Louvor na casa dele. Eu me lembro. Foi lá. Reuniões. Bem antiga mesmo. Era lá, né? Isso. E ele fez essa reunião. E eu não sei como, eu disse assim, pastor, eu quero participar. Eu nem era do ministério. Eu quero participar. Ele disse, pode participar. E eu fui, não é porque eu já tinha sido muitos anos, né? E eu fui. E quando chegou lá, e aí as pessoas falando, aí eu disse assim, pastor, posso dar uma palavra? Ele disse, pode. Assim, pastor, eu aqui diante do grupo, diante do Senhor, diante de Deus, eu quero pedir a minha ser reintegrado ao grupo. Eu quero ajudar nas quarta-feiras. Inicialmente. Porque no domingo a gente tinha o Aurélio, que ministrava o louvor também com a gente, né? Sim. E eu disse assim, eu quero nas quarta-feiras, porque para o Aurélio nas quarta-feiras sempre foi muito difícil. É muito difícil ele vir. Eu disse, eu quero ajudar no louvor na quarta-feira. Se o senhor consentir, se o ministério aceitar, eu quero voltar para ajudar nas quarta-feiras. Somente, eu não quero tocar no domingo. Domingo me deixe fora, tal. E eles aceitaram. Sim. Que eu voltasse, né?
E aí eu me lembro que logo em seguida, assim, já toquei uma quarta-feira, quando foi no domingo, aí o Aurélio, rapaz, Marcílio, eu não vou poder ir não, vai lá, faz o domingo. Aí eu, tá certo, aí eu vim. Aí quando é no domingo, não, tu vai fazer de novo, não, tu vai fazer... E aí eu tô... E um amigo meu, esse mesmo amigo que eu contei, quando eu disse para ele assim, Marcílio, quando você me disse que você tinha pedido para sair do ministério, cara, eu orei muito pela tua vida. Porque tu estava fugindo do propósito que Deus tinha te levantado. E é perigoso. Sim. Perigoso, né? Lá Aquilo vinha a que baleia. Deus. E pronto, exatamente era. E eu acho que algumas baleias tentaram me tragar, sabe? Eu acho que devido à oração dele, talvez de outras pessoas, Sim. Deus sempre me protegeu, mas ficou me incomodando. Até quando eu voltei. E ele disse, cara, eu orei muito. E eu estou muito feliz por você ter voltado. Estou muito feliz. Muito feliz. E está aqui até hoje, graças a Deus. A gente tem muito até carinho. Até o dia que Deus quiser, a gente vai estar por aqui, né? Amém. Pastor Marcílio, agora eu tenho uma pergunta que é assim, né? Sabe que a nossa igreja, assim, embora seja pequenininha, né? É muito ousada, né? Sempre tem, assim, uns projetos que o pastor Sandro, assim, mete as caras e vai. E eu soube que teve um, assim, que ele botou vocês, assim, meio que numa enrascada, entre aspas, mas vocês abriram um show de uma cantora, o grupo de louvor na época, acho que a igreja tinha pouquíssimo tempo na época. Tinha, e o pastor Sandro botou o grupo de louvor que na época, hoje, né, já tem muitos profissionais, mas na época era todo mundo meio que voluntário. Exatamente. E aí, como é que foi essa história? A Seva já abriu shows gospels, o Ministério de Louvor. Eu sempre não, eu nunca gostei disso não, sabe? Porque eu sei... É discreto, né? Eu sei ministrar louvor. Se você assim, Marcílio, eu quero que você vá ministrar um louvor na minha igreja, eu até vou. Mas se você assim, como uma vez nós somos, eu não sei se chegaram a convidar a gente ou a gente sempre nunca quis participar disso. Eu quero que vocês se apresentem. Eu acho que era na TV Diário, tinha um programa evangélico e quiseram chamar a gente sempre botou meio obstáculo. Que o pastor Sandro gosta dessas coisas. Era. Mas esse aí era a cantora Léa Mendonça, sabe? E aí, quando ele disse assim, rapaz, vocês vão abrir o show da Léa Mendonça. Foi lá ali pela leste-oeste, sabe? E a gente foi, meu Deus, eu morrendo de vergonha, com medo, a gente tudo inexperiente, nunca tinha feito. A gente é de dentro de igreja, a gente é de dentro de igreja, de acampamento, mas de outros locais não. Eu lembro que era um palco assim bem distante, um chão de areia. Era. Aí eu lembro que a gente ficou lá, vamos chamar aqui a comunidade evangélica e vocês lá cantando. Que na época, hoje a gente já tem músicas que são de composição do pastor daqui da igreja, né? Era. Mas na época eu acho que não tinha. Não, nós tocamos as músicas mesmo. Que já existiam. Era. Nós tocamos e a primeira coisa eu me lembro de assim, ei, Aurélio, tu canta, Aurélio, tu ajuda, Aurélio, tu tem que ir. Socorro. Socorro. Era porque eu, Aurélio, acho que Johnny, Nenê, Verônica, não, a Nenê não era. Acho que não era, eu acho que não era não. Quem era a Dani. A Daniele, que hoje está morando fora. Mas se eu não me engano, era elas três e eu e o Aurélio. Eita. Era. Eu não tenho certeza, né? Mas eu tenho quase certeza de que era esse. Nós tocamos. Assim, também não sei, minha memória também não é das melhores, mas eu acho que foi mais de uma vez, sabia? Foi, fizemos 2 vezes. Até me falaram que nós fizemos uma em Maracanã, fizemos uma na Leste, fizemos uma em Maracanã. A de Maracanã eu não lembro. Mas eu acho que foi da mesma cantora. Foi a mesma, foi. Eu lembro que eu fui assistir, eu achei assim, meu Deus, eu achei incrível ao mesmo tempo, gente, que loucura. Muita loucura. O pastor Sandro botava a gente num negócio meio... O pastor Sandro tem essa mania de grandeza, né? Assim, ele bota as caras mesmo, aquele festival Esperança. Gente, foi no Castelão, a nossa igreja. Tava na frente de um evento que foi do Castelão. Grandioso, um evento grandioso. E foi um sucesso, graças a Deus. Assim como essa banda maravilhosa, abrindo o show de Léa Mendonça. Coisa engraçada. Essa história foi muito engraçada, mas tem alguma outra que vem na sua cabeça? Eu nunca me esqueci desse momento. Foi um momento triste. Ai, meu Deus. Foi um momento assim. Por isso que eu acho que nunca saiu da minha cabeça, porque foi um momento. A gente começou a igreja em novembro, né? Certo. E nós fomos ter o primeiro culto de final de ano.
Certo. Primeiro culto de final de Deixa eu ver ano. se eu lembro dessa história. Não, mas só quem sabe dessa É de história... bastidores. Certo. Nós que estávamos tocando, Então porque vai. a briga realmente... A confusão A foi confusão foi uma confusão musical, não foi uma confusão entre pessoas, foi uma confusão musical. E nós tivemos algumas pessoas do grupo que não podiam tocar no dia 31. Certo. E nós temos que ter o culto. Não é porque o baterista não vai, não é porque o tecladista não vai. Não, nós precisamos, vamos procurar a gente para fazer o louvor. E aí nós trouxemos 2 pessoas para nos ajudar. E nós não tínhamos tempo para ensaiar. Nós ensaiamos tipo 1 hora antes do culto. E eu era muito inexperiente. O culto, a igreja tinha começado em novembro, né? Eu ainda estava me habituando, estava me acostumando. Para você ter uma ideia como o negócio foi tão sério que o primeiro culto eu não tive coragem de ministrar. Eu chamei um amigo nosso, o Evilazo, que ele tocava com a gente percussão. E eu disse assim: Evilazo, tu ministra, mas eu estou bem aqui atrás de ti, aqui do teu lado, tocando e cantando. Com relação ao cantar, não se preocupa não, que a gente segura. Eu, a Verônica, a Jônia, a gente segura aqui. Eu só quero que tu ministre, porque, cara, eu não sei nem como é que faz isso. Mas deixa eu só tirar uma dúvida, então. Porque na época do Atletas de Cristo, quem ministrava louvor era o pastor Sandro. Era o pastor Sandro. Eu só tocava e cantava. A ministração era com ele. Pronto. Toda a ministração era com ele. Foi aqui na Seva que você virou ministro de louvor. Pronto, exatamente. Certo. E aí nós tivemos o primeiro culto. Certo. E olha só como são as coisas. Fizemos o primeiro culto. Quando terminou o culto, o Evilazo veio falar comigo e disse assim: Marcílio, deixa eu te dizer uma coisa, cara. Eu digo, cara, na hora que eu estava fazendo o culto, Deus falou ao meu coração e disse assim: esse lugar aí não é teu não, esse lugar é dele. Aí eu disse: rapaz, foi mesmo. Então, a partir de agora, Marcílio, tome o seu lugar. Porque, na verdade, o pastor Santos sempre quis que eu fosse, me chamou. Ele não chamou para ele ministrar o louvor e eu ajudar a tocar, não. Ele disse: eu vou ser o pastor e você vai ser o ministro. E você assume a parte da música. Aí você vai a Jônia, mesmo que não saiba, não se preocupa não, que Deus vai capacitar vocês. Ele sempre confiou muito na gente, sabe? Ele é meio ousado mesmo e por isso que as coisas dele dão certo. Porque ele é muito ousado. E ele pegou e aí eu comecei. Então, quando foi em dezembro, nós tivemos esse culto final do ano e nós tivemos aquele ensaio que foi um atropelo, foi um Deus nos acuda. Quando foi na hora antes de começar o culto. Nós trouxemos 2 pessoas. Olha, mas foi assim um negócio assim desastroso. Ai, meu Deus. Foi. Eu tocava uma coisa, o baterista ia para um lado, o outro ia para o outro. Sabe o que é assim? Meu Deus, que desastre. Jesus, foi horrível. Acabando. Acabando. Socorro, Deus. Eu nunca me esqueci disso, mas foi assim, para mim, foi assim um dos piores momentos de louvor. Foi. Mas talvez ninguém tenha percebido, porque ninguém veio falar com a gente, assim, nem o pastor Sandro, que eu me lembro, ele veio dizer: cara, que coisa complicada. Porque às vezes nós entendia, foi porque ele sempre às vezes ele nos chama a atenção, né? Até hoje, quando ele acha que as coisas não fluem, ele sempre dá um toque pra gente, ele dá um feedback. Sim. Né? Ele sempre dá um feedback com muito amor, sabe? Com muito. Ele sempre diz: eu sei que foi difícil hoje, mas eu sei que vocês podem fazer melhor. Faltou um pouco de concentração, faltou alguma coisa. Mas nesse dia foi assim: eu saí de lá, mas eu pedi a Deus, que eu não sei disso, eu pedi a Deus para entrar o outro ano. Então eu tenho isso guardado na minha mente até hoje. Até hoje eu tenho isso. Eu me lembro desse primeiro culto de final de ano nosso. Tanto é que foi na academia. Ai, foi na academia? Foi na academia, nós estávamos na academia. Umas bolas prateadas, que eu acho que até hoje tem uma foto que quando passa as retrospectivas tem essa foto. Tava tudo, eu acho que foi, eu não sei, mas até as pessoas, nós mesmo do grupo, depois dizemos: cara, que foi aquilo que nós fizemos, cara, que negócio complicado. Esquecer, ainda bem que não tinha transmissão ao vivo na época, não era? Obrigada, Senhor. Foi assim, é isso que eu tenho assim de mais de engraçado e ao mesmo tempo assim triste. Engraçado hoje, né, na época. Tanto é que quando a gente foi fazer o do ano seguinte, mas a gente já tinha um pessoal mais organizado, eu vim aqui na minha mente: Deus abençoe, não deixa que aconteça isso de novo, até hoje, toda viradinha, né? Eu me lembro dessa... Gente, vamos ensaiar bem antes. Mas a gente tem uma turma boa, a turma hoje é muito bom. Hoje tá muito fera. bom, muito garantia.
E pastor Marcílio, por acaso você tem assim uns louvores favoritos? Alguma música que fala muito com você? Quando fala assim de louvores, eu me lembro que a Verônica ainda faz hora comigo hoje, né? Porque tem uma música que eu gosto muito. É porque eu tocava também muito com meu amigo essa música, né? Que é As Misericórdias. Isso é a cara do pastor Marcílio. Pois é, As Misericórdias é uma das músicas que eu mais gosto de tocar. Mas eu tenho muitas músicas, eu ouvia muito. Eu ainda sou de ouvir, para você ter uma ideia. Eu ainda escuto muito Azaf Borba. Eu sou ainda de ouvir Rebanhão. Quando eu estou em casa dia de domingo assim de manhã, eu estou ouvindo. Eu escuto esse tipo de música. Quando eu não estou estudando as músicas que a gente vai tocar, eu estou escutando esse tipo de música. E você é muito de escutar a música assim no dia a dia? Não. Eu escuto rádio, mas eu escuto mais noticiário. Eu sou mais de ouvir noticiário. E que horas é que vem que escuta essas músicas? Assim, um café da manhã, bota assim? É mais no final de semana. No final de semana, quando eu me sento assim, às vezes para trabalhar ou para fazer alguma coisa, aí eu boto para ouvir Rebanhão, Sinal de Alerta, essa turma bem antiga mesmo, sabe? Muito antiga, mas eu gosto. Mas a minha predileta mesmo das antigas mesmo é a Misericórdia, né? E tem as do Azaf Borba também, antigas também, que eu gosto. Mas assim, tem alguma mais atual? Atual, uma que eu gosto muito, que a gente sempre toca, né? É aquela que diz assim: você me leva ao deserto pra falar. Eu gosto muito dessa música. Mesmo. Eu gosto muito dessa música também. É uma das que você falar. Das atuais, é essa. Essa, sabe? E aí, como é que é a preparação para ministrar? Tipo assim, tem um ritual, um jeito assim, ou como é, tipo assim, mudou alguma coisa do começo para cá? Hoje já deve ser uma coisa mais prática, né, que se dá já há muitos anos. Né? Eu acho assim, acho engraçado. Eu às vezes preparo, sabe? Às vezes eu me preparo. Mas quando chega aqui na frente, aí não acontece nada do que eu preparei, porque eu vou ministrando, eu vou cantando, eu vou tocando e vou pedindo que Deus, o direcionamento do Espírito Santo, né? E aí aquilo que eu tinha programado para falar já foi. Não falei nada do que eu programei, eu deixei. Mas eu geralmente programo. Domingo de manhã eu vou fazendo uma programação, vou vendo, vou procurando os versículos e tudo mais. Mas a coisa que eu mais peço a Deus assim é assim, pedindo muito a Deus que Ele tome a frente, que Ele possa me usar. Entendeu? Eu às vezes até me receio, assim, me tranco um pouco de falar. Eu já tive uma experiência, eu vou contar aqui essa experiência que eu tive. Muita gente já sabe disso já. Somente o pessoal de PG vai rir porque eu vou contar isso de novo. Nossa igreja era diferente, não é do jeito que é hoje não. Tinha uma porta bem aqui, era por onde o louvor saía. O louvor saía por aqui assim, não existia isso para trás não. E a gente saía por aqui. Um dia Deus me deu uma palavra na hora do louvor. E eu disse comigo mesmo, vou falar não, isso é coisa da minha mente. Não vou não, acho que não vou falar isso não. E não falei. E aí terminou o louvor. Quando eu fui saindo, que eu passei da porta, uma pessoa puxou no meu ombro, me afastou assim, me tirou um pouco do restante do grupo saindo, me puxou para o lado e disse para mim assim: quando Deus falar no teu coração, não se cale, fale. Seja usado por Deus. Eu fui para trás assim, eu fui arrasado assim, fiquei assim, muito triste comigo mesmo, sabe? Disse assim, poxa, Deus falou comigo e eu duvidei, mas desde esse dia, sabe, eu aprendi isso, não quero mais ser puxado, não quero mais receber esse tipo de repreensão não, sabe? Então, mas assim mesmo eu falo com muito carinho, falo com muito amor. Às vezes Deus fala assim umas coisas bem, diz fortes, assim, né? Bem forte. Eu procuro e eu procuro falar com muito cuidado, sabe? Procuro falar de alguma forma, mas são assim de umas coisas mais marcantes que eu já tive na ministração do louvor, né? Foi essa. Por isso que quando eu vou me preparar, como você perguntou, a primeira coisa que eu peço é: Deus, usa a minha vida. Que os meus ouvidos, né? Que os meus ouvidos possam ser sensíveis, né? Me traz à memória a Bíblia, versículos bíblicos. Às vezes eu anoto, mas às vezes eu não gosto de ficar olhando. Eu peço a Deus que Ele bote na minha mente aquele versículo e aí vai acontecendo. Nem sempre acontece como a gente quer,
Mas a minha maior intenção é que o povo possa adorar a Deus. A minha preocupação aqui na frente é assim, eu quero que as pessoas possam ser tocadas pelo Espírito de Deus. E como a gente aqui em cima também possa ser tocado. Porque quando flui a coisa aqui em cima, eu tenho certeza que flui lá. Sim. Né? Que flui também lá. Verdade. As pessoas entram naquela... Né? O Espírito de Deus se move no nosso meio. Mas então minha preparação é mais isso. É mais com os versículos. O que é que eu vou falar? Mas eu deixo sempre o Espírito Santo fluir. Teve uma época, né, um breve período, que eu também ministrava aqui, né, pastor Marcílio? Tava precisando de ministros aqui, e eu também levava uns puxão de orelha, assim, de Deus, né? E fui para umas orações e falava, Deus quer te usar ali. E eu, não, Senhor. Que eu sempre gosto, eu já participei de tudo que foi ministério aqui na igreja, né? Já fui de tudo. E eu ficava assim, não, eu gosto de bastidor, eu gosto de estar ali por trás das minhas redes sociais, no projeção, não sei o quê. Eu não queria vir nem a pau, né? Mas Deus chamou, eu vim. E aí, assim, às vezes ainda... Aí tem um povo que chama, mas por enquanto eu tô assim, dizendo, Deus, deixa eu fazer outras coisinhas, fazer um podcastzinho, umas coisinhas. Mas o que eu queria chegar? Porque assim... Tem uma música que é a tua cara. Qual é? 1000 Graus. 1000 Graus, é. É meu hit. É meu hit. 1000 Graus. Quando toca, o povo já sabe que é meu sucesso. Toda vez que a gente vai tocar, eu só me lembro de que quem começou cantando essa música aqui foi você. Eu tenho até ciúme quando eu vejo a Brenda cantando, eu digo, epa, tira do repertório minha canção. Tu cantava também a da Nívia Soares, né? Do Tu És o Cristo. Essa e aquela outra também do... meu Deus, depois eu me lembro, eu te falo. Todo ministro tem as favoritas, nada vai né? me separar, mesmo se vai lá. Teu amor não falha. Teu amor não também falha. Cantava. Verdade. Essas músicas me lembro. Aí onde é que eu queria chegar, né? Porque eu escolhi o repertório, claro, a gente recebe a mensagem do pastor. Isso, né? A gente recebe e a gente tenta montar, como o pastor falou, a gente tenta fazer uma linha de raciocínio, né? Estuda uns versículos e tal. Como é que você faz o seu repertório? Geralmente, esse repertório eu não faço só não, sabe? Eu sempre tenho muita ajuda do Valderi. O Valderi é um cara que me ajuda muito, entendeu? Ele diz assim, Marcílio, tá aqui a pregação. Como é que nós vamos fazer? Aí a gente começa, né? Ele vai dando as músicas assim, eu vou dizendo uma ou outra, e é montado sempre em parceria, nunca só. Nunca só. Teve uma época que eu montei só, mas era muito, muito complicado, muito difícil, sabe? Então, com a ajuda, depois que ele entrou, e ele também, às vezes, ele sempre também pede a ajuda do pessoal, e a gente vai juntando as músicas, mas sempre procurando relacionar ao tema da pregação. Às vezes a gente foge um pouco, porque... não dá para colocar na íntegra, né? Não dá na íntegra, assim, fazer, é sobre isso, vai ser todas as músicas. Sim. Não, a gente sempre faz umas variações. Quando chega perto da pregação, a gente começa a puxar, né? Para começar a preparar, para começar a palavra. A gente faz assim. E assim, teve uma época, né, que o nosso ministério era completamente voluntário. Eu acho que, assim, não tenho certeza absoluta, que também, quando começou, ainda era muito criança. Mas eu lembro que tinha, a maior parte era voluntária. E hoje a gente tem vários profissionais. Né? Tem vários profissionais. Isso foi uma coisa maravilhosa, né? Porque antes a gente tinha até muito problema, né? Assim, de bastidores, né? Muito. Só quem conviveu sabe que é os problemas. Só quem viveu sabe, né? Mas hoje a gente tem uma equipe, né? Um grupo muito profissional. E é muito bom. Mas muito bom, né? E aí você tinha mencionado no começo que sim, que você não é profissional, você é contador, né? Sua profissão é contador. Eu sou contador. E aí você tem esse ministério, esse dom do Ministério da Música, do Louvor. E hoje grande parte é profissional, mas a parte mesmo de essência, vamos dizer assim, que é os ministros, é voluntário aqui na igreja. Exatamente. E aí, como é que você vê isso, assim, no cenário atual? O que você acha disso, assim? De ser profissional? Assim, para quem viveu os dois tipos, né, da igreja. Nós vivemos o período voluntário, tinha muita dor de cabeça. Muito mesmo. Como a gente sabe, eu estou desde o começo, então eu vivenciei tudo, né? Vivenciei tudo. Os bons
e os maus. As aberturas de show. Viveu bons momentos. Tinha problemas seríssimos de relacionamento, muita confusão, era complicado. Porque é um ministério muito atacado também, né, pelo inimigo. Porque realmente é um ministério que eleva as pessoas à adoração, é um dos mais importantes. E eu nunca entendi por que as pessoas queriam tanto. Se eles tivessem noção do que a gente passa, talvez nem quisesse estar aqui, porque é difícil. Não, hoje, assim, no começo eu fui contra. No começo eu achei que ia ser ruim. Achei que talvez por ser profissional, por pagar, as pessoas não iam, talvez não dar adorar. Aquele... Exatamente. Mas Deus colocou umas pessoas certas, sabe? E a pessoal, embora recebendo, embora sendo pago, mas é um pessoal muito bom, um pessoal que adora, um pessoal que sabe o que está fazendo. Sim. Que sabe o que está fazendo. Não está fazendo porque eu tenho que ir e vou fazer, não, sabe? Eu sei que a gente tem muito para crescer, todos nós, né? Temos muito para crescer. Uma coisa que eu peço a Deus é que Ele possa levantar entre nós ministros. Sim. Ministro, não é só eu que estou ali e estou falando, não. De repente, tipo, a Brenda que geralmente faz solo, o Júnior que faz solo, né? Eles também possam, né, com ousadia, levantar a voz e começar a ministrar, e cantar, e ministrar, e Deus usando, mas tudo tem seu tempo. Né? É porque eu acho que muita gente, quando diz que quer participar, eu acho que muita gente pensa só que cantar. É ali que tá indo cantar, né? Eu acho que é muito isso. Então, assim, às vezes até quando a gente fala, vai participar do ministério, fala, mas eu não canto bem, não sei o quê. Às vezes assim, a gente não, quando fala de ministrar, é diferente, né? O que é ministrar, pastor, para você? Nós já tivemos alguns ministros aqui, fora eu, né? Mas eu acho que... por exemplo. Exatamente. Mas é porque para mim, que eu ministrar para mim, primeiro, né? Na minha concepção, né? Eu acho que você tem que conhecer a palavra de Deus. Primeiro que eu não posso passar 1 hora aqui e eu não citar um versículo bíblico. Sim. Não, eu tenho que ter afinidade com a palavra de Deus, eu tenho que conhecer a palavra de Deus, porque eu levo a palavra de Deus, eu não levo o que eu acho que Deus, não, eu levo a palavra, e a palavra ela traz vida, né? A palavra que traz vida, a palavra de Deus é que fala aos corações, porque Deus cumpre, Deus é fiel à sua palavra, né? Então para mim, ministração para você tem que estar afinado com Deus, afinado com a palavra de Deus e deixar ser usado. Não é chegar, cantar, é um show, diferente de um show, é totalmente diferente de um show. É tão importante a consagração antes, né? Sempre antes de ministrar, eu sempre acho que tinha assim um ritual de entrar na presença de Deus antes de estar aqui em cima, antes do louvor, quando tinha o ensaio que a gente orava antes de começar, né? Porque realmente não é só subir e estar lá não. Tanto que eu acho que uma satisfação muito grande que eu tinha era de quando terminava alguém chegar e falar, olha, Deus falou comigo através da administração. Muita gente aquilo assim, é algo muito bom, porque você saber que você é usado como um canal de Deus, não é assim que você, não é... Mas tem tanta gente boa no meio do mundo, Deus me usou para tocar aquela vida. E uma das coisas que eu tenho, assim, né, preocupação, a gente escuta essas coisas, sabe? Mas a minha preocupação rapaz, não sou eu. Não. O pastor até falou, a Bíblia diz, né, que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, Deus me livre. Isso aqui para mim é o altar de Deus, é Ele que age. Não, pastor Marcílio, você é uma benção. Amém, eu sou a benção, mas você pode ter certeza que é Deus, mas tudo Deus, né? Quando eu falo, é mais nesse sentido mesmo, de você saber assim, caramba, acho que até o pastor Thales falou sobre isso quando ele veio aqui, é de você ser um canal, né? Você, poxa, que bom que, tipo assim, Deus me usou para alguma coisa boa na obra dele. Na segunda-feira, às vezes chega as mensagens, né? As pessoas às vezes assim, olha, o que é que Deus falou? Aí manda um áudio de um irmão, olha, foi assim, o pastor Massuri falou isso, o pastor Thales falou assim, tal, o culto falou assim, o culto foi... Aí eu escuto aqui na segunda-feira assim, eu me alegro, sabe? Mas eu digo, Senhor, a glória é tua. A glória de Deus. A glória é tua. Eu fico feliz, mas isso só aumenta a nossa responsabilidade. Porque quem há muito é dado, muito será cobrado, né? É verdade.
Aqui eu tenho uma pergunta da Cris, que ela pergunta: o que é que mudou na sua vida depois que você foi consagrado pastor? Porque assim, o pastor Marcílio já está há 21 anos aqui na comunidade, desde a fundação, como ele falou, mas só há 2 anos que você foi consagrado pastor. Assim, foi tipo assim, por muita vontade ou não também? Eu fui pegar até meio de surpresa quando o pastor veio conversar comigo, né? Que ele queria me consagrar pastor, porque por uma questão de autoridade, né? Para que eu pudesse ter mais autoridade até dentro do ministério de louvor, porque eu seria pastor mais com relação ao ministério de louvor, né? Foi uma responsabilidade muito grande, né? Eu carrego isso comigo, assim, com muito temor, né? Sei que... Sentiu um peso maior? Não vou dizer assim, é uma carga, né? Que a gente coloca nos nossos ombros, mas eu sempre peço a Deus que Ele possa me ajudar a carregar essa carga, porque é difícil, né? Recentemente o pastor mandou uma manchete, né? Que a quantidade de pastores que estão abandonando o ministério por causa de problemas mentais, problemas que não conseguem mais suportar essa carga, né? E eu fico pensando, rapaz, o pastor ele leva uma carga, mas muito maior do que a minha. Muito maior, mas a gente procura sempre pedir a Deus, sabe, que ajude a levar essa carga. Eu sei que eu ainda tenho muito que aprender com relação a pastor, tenho muito que aprender, né? Eu sei que eu me importo com as pessoas, assim como o pastor se importa com a ovelha, eu me importo com as pessoas, o pessoal do PG, que eu tenho mais ligação, a gente conversa e tudo mais, as pessoas aqui na igreja eu procuro, mas eu preciso me preparar mais. Eu sinto isso, que eu preciso me preparar mais. Minha vida secular me consome muito. Sim. Eu tenho vontade de fazer um curso de teologia. Porque tu não sabe? Não, porque eu quero aprimorar. Sim. Eu quero fazer aprimoramento. Eu tenho vontade de fazer um curso de teologia e estudar mais. Mas eu agradeço a Deus. Tudo que Ele tem colocado para mim, eu não... Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, não. Tem que seguir em frente, saber que Deus é conosco. Amém. E além de tudo, pastor, você também tem um pequeno grupo que você também toma de conta. Desde o começo dos PG me colocaram, o meu grupo já foi multiplicado, né? Que hoje veio o grupo do Enilson e da Cristina. Que era, o nome do seu grupo é Caminhando Juntos. E o outro que foi Continuamos Juntos. Exatamente. Nós tivemos uma época que nós estávamos com 25, 28 pessoas, Tava difícil. Bem grande demais, né? E complicado. Então, multiplicou, né? E então, eu estou desde o começo dos PGs, eu sou líder. Desde o começo, né? Desde o começo. Sou líder até hoje. Tem muito carinho por esse trabalho? Tenho. Às vezes, a nossa reunião é na sexta-feira, né? Na sexta-feira. E às vezes na sexta-feira você já está arquejando, né? Como diz outra, arquejando. Mas às vezes eu vou cansado, eu vou pedir a Deus que Deus só tua misericórdia. E eu volto tão renovado. Olha aí. A gente volta a renovar. Né? Porque lá você começa a falar, as pessoas vão falando, a gente canta, a gente conversa, a gente brinca. E aí você vem assim, meu Deus do céu, olha como eu saí e olha como eu voltei. Né? Como Deus renova, tá entendendo? Mas eu tenho muito carinho, sim. Eu espero que Deus levante líderes, né? Outros líderes também que possam nos ajudar. Eu tenho visto o Cesídio sempre me ajuda nas ministrações das lições, mas eu gosto muito, né? Apesar das canseiras, né? Dos cansaços, mas eu fico muito honrado de estar na frente. Que legal. A gente está quase chegando no fim, mas antes de terminar, eu vou fazer uma pergunta que também não estava no roteiro. Às vezes me vem aqui uma pergunta no meio do caminho. E você está aqui na igreja desde o começo, como a gente já falou aqui algumas vezes, e já viveu ao longo desses 21 anos, viveu já muitos acampamentos, né? Deve ter muita história boa de acampamento aí. Tem uma que é engraçada. Lembrei de alguma aqui para compartilhar? Teve uma que lá no Cetrex, né?
Só que a reunião não era naquele auditório. Era um auditório que tinha um carpete do outro lado, assim, era um outro auditório. Dia medonho. Era, poeira subia e tudo mais. Eu me lembro que a gente foi tocar, tava ruim. Lá o som se no outro auditório já não tem muita acústica, fica uma barulheira, no outro era 2 vezes pior, uma barulheira grande, sabe? Não tinha jeito da gente tentar diminuir a poeira. E eu me lembro quando a gente ministrou louvor, fizemos tudo, aí o pastor Livingston estava com a gente. E ele foi... Pastor Livingston, um abraço. E ele veio fazia a gente fazia o primeiro, depois ele subia para ficar com a gente tocando. Aí quando ele subiu, ele dizia: rapaz, o samba do crioulo doido era vocês. Porque era barulho, não dava, era muito pequeno, a acústica era ruim, era um barulhozão ruim mesmo, foi. Era engraçado. Mas como era acampamento, sim, acampamento era mais de boa, né? Exatamente. Para quem, assim, vou contextualizar, para quem chegou depois, né? Porque hoje a gente não tem mais acampamento, mas no começo da igreja a gente tinha acampamento de carnaval. Era, exatamente. Durante o período de carnaval a gente se reunia e quase todos foram lá no CETREX, que é um centro de treinamento que fica lá na Calcaia, né? Na Calcaia, exatamente. Só que já é bem antigo, então assim, às vezes tipo... As instalações eram... com relação ao auditório. Aí o outro auditório já era melhor, ele já era maior. É porque também teve uma reforma depois, aí tinha umas melhorias de vez em quando. Melhorias, né? Exatamente. E aí o último foi um pouquinho antes da pandemia e depois quando passou... a pandemia nós não tivemos mais, foi, né? Depois a gente não teve mais. Mas eram momentos muito legais, né? Tem muita história boa de acampamento. Teve um também que... Esse não foi no CETREX, esse foi no... Que hoje é um negócio lá do futebol de salão. Lá na Icaraí, não. Um pouco... Caponga. Caponga, não. Caponga. Foi o segundo ou o terceiro. Era. Foi só os primeiros que não foram no CETREX. No CETREX, exatamente. E esse, foi um derramado do Espírito de Deus que terminou... Gente, era bom demais acampamento. Que terminou e ficou... Todo mundo falando em... Eu me lembro que a Verônica não parava de falar nisso. E o pai dela... Eu lembro qual foi. Preocupado. Eu lembro, tinha um auditóriozinho, eu lembro demais. Acho que foi até o que a Alina foi pela primeira vez, o Gleidson. Nós fizemos num hotel, ali na Sapiranga. Sabiaguaba, né? Não sei. Era, por ali, assim, não me lembro bem onde era, não, mas era lá. Eu era meio desorientada. E depois nós fizemos outra, aqui perto do Icaraí. Tinha Iparana, pronto. Obrigada, produção. Exatamente, lá na Iparana tinha um canto lá que a gente fez o acampamento lá. Esse foi foi bom no sentido espiritual. Foi muito, mas foi derramado o Espírito de Deus de uma forma sobrenatural. Gente, eu acho que quem não falava em língua falou, e quem falou ficava falando, não parava. Chegou a hora do almoço, chegou a hora do café e a gente... falando em línguas, foi um negócio assim sobrenatural. Esse foi muito avivamento, muito mesmo. Mas o que eu ia te perguntar não era nem a do acampamento que veio, mas era assim, tem alguma coisa aqui da nossa comunidade que você acha que é uma marca registrada? Que tipo assim, quem vem de fora vai perceber que essa é uma igreja que... O quê? Nós trouxemos, eu acho que uma das marcas que eu acho que, como eu, o pastor Sandro, como a Verônica, que éramos da Peniel, a Peniel era muito conhecida pelo louvor que tinha, sabe? E quando a gente veio para cá, nós trouxemos essa coisa, porque lá na Peniel eu já tocava, eu já era do louvor. Sim. Entende? E o pastor Sandro e a Verônica estavam sempre envolvidos na questão que eles faziam aquelas peças do final do ano. As cantatas, né? Então eles cantavam, eles também estavam envolvidos, então era uma turma sempre envolvida. E quando a gente veio para cá, a gente trouxe essa coisa do louvor. Né? O nosso louvor é um pouco parecido com o deles lá, porque a gente tem essa marca da ministração do louvor. Né? Então, uma das coisas que eu acho que as pessoas... Cara, é legal a música lá. Já me disseram isso, sabe? Gostei. Sim. Quem vem nos visitar, é muito legal como vocês fazem as músicas, né? Que eles não conhecem, a gente chama de louvor, para eles são as músicas, né? Então, eu acho que o que marca a nós também falam muito que a gente é muito marcado como as pessoas são recepcionadas, né? Pela receptividade, né? Então a gente tem essas coisas, né? Legal. Eu agora vou entrar aqui nas nossas perguntas finais, que é um bate-bola. Eu faço uma pergunta, você me responde com o que vem aí na cabeça. Eu vou começar perguntando qual é o seu versículo favorito.
Ai, ai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Tem outros, mas esse é um... Fala muito com você. Foi o que eu mais procurei aprender. Sabe por que eu aprendi esse versículo? Não, porque a irmã Arildes dizia assim, a pastora Arildes, né, na época, ela dizia, ela era inadmissível que um cristão não saber o João 3,16. Ela dizia mesmo, nós tínhamos que saber, porque era a primeira palavra que nós íamos levar na hora do evangelismo, na hora de pegar a palavra. Então ela não admitia, então nós tínhamos que saber. Então é por isso que eu tenho guardado esse versículo na minha cabeça e no meu coração. Massa. Tem alguma dica de livro, ou de série, ou podcast, ou até mesmo um louvor que você quer indicar para o pessoal? Você não é muito, se não for muito de podcast, não for muito de livro. Não é. Sou não. Tem um livro. Pelo menos o nosso escute, viu? Pelo menos o nosso, por favor. Tá certo, escutar. Eu li já, assim, um livro que eu gosto muito, chama-se O Evangelho Maltrapilho. Ai, já ouvi falar nisso. Pois é, a minha irmã me deu de presente e eu já li 2 vezes, é muito legal. Eu vou até voltar a ler. E eu recebi também um do pastor Sandro, de pastor para pastor. Ai, que legal. Aí eu li também, que por sinal é dele, eu tenho que devolver. Ele me deu esse livro. Eu acho que ele me deu. E acho que deu. Acho que deu. Não mas deu e deu agora. Mas esses são os livros. Eu já li muitos, sabe? Já li também outros livros fora que não sejam evangelhos. Já li outros também, mas esse do Evangelho Maltrapilho foi o que mais assim eu achei legal. Né? Ficou. Tem também Este Mundo Tenebroso. Esse aí é famosérrimo. Este Mundo Tenebroso. 1 e 2, li todos os 2. Só não pode ler à noite, forte, sozinho. Né? É bem forte esse livro. Mas eu indico, quem quiser saber um pouco sobre guerra espiritual, leia sobre esse aí que você vai... Uma dica. Já anota a dica. A dica, viu? Mas não veja à noite, né? Ele fala não pode ler à noite, eu brinco assim, porque ele é meio assustador, né? É assustador, né? É uma guerra, né? Uma guerra de anjos e demônios e tudo, aí é isso mesmo. Ui. Pastor, quando você chegar lá no céu, encontrar com Deus, tem alguma pergunta que você vai querer fazer? Perguntar para ele, por que você me amou tanto? Não, assim, eu nunca pensei assim de fazer uma pergunta para Deus, não. Gente, mas somente de agradecer. Olha, o pastor Thales veio aqui e também falou que não tinha pergunta. Eu fiquei assim, indignada. Eu disse, como não? Eu não tenho. Falei, eu vou já pegar a sua senha, me dê, porque eu vou fazer as minhas perguntas no seu lugar também. E agora me deu assim. Ou então perguntar assim hoje, interessante, já que você tocou nesse assunto aí, eu vinha hoje no carro ouvindo a rádio, aí hoje eu estava ouvindo música, né? E aí, quando falava que Deus criou os céus, Deus criou a terra, Deus criou o mar... Aí eu comigo mesmo, e quem criou Deus? Boa pergunta, Deus quem criou? Como que surgiu? Boa pergunta, essa pergunta é boa? Pois é, aí eu pensei, veio agora na minha mente, sabe? Já aguarda, quando chegar lá tiver oportunidade. Tá certo. Um medo, pastor Marcílio, você tem um medo? Tenho, eu tenho um medo de sair desse caminho. Esse caminho, eu tenho medo. Eu espero nunca deixar de trilhar o caminho de seguir a Jesus, entendeu? Que eu nunca vinha ter embaraços assim que vinha me afastar da presença de Deus. É um medo, um receio. Todo dia eu faço, eu digo até no PG, eu me analiso muito, né? Me analiso muito, como estou, quem sou eu, o que eu estou fazendo. Eu me cobro, sabe? Às vezes eu me cobro até demais, né? E procuro manter a minha mente sã. Quero trazer a memória, a esperança, ou então aquela que o pastor sempre, que foi esse ano, falou muito, né? Que diz que nós devemos transformar a nossa mente pela palavra de Deus. Então, o meu medo, o meu receio é de nunca me afastar do caminho. Bacana. Nunca. Deus me ajude para trilhar esse caminho até ouvir aquela trombeta. Amém. Para finalizar, eu vou pedir para você olhar aqui para a câmera e fazer um convite para alguma pessoa que
apareceu aqui nesse vídeo, não conhece nossa comunidade, faz um convite para ela visitar a gente. Para você que está nos assistindo, nos escutando, eu queria te convidar. Um dia você venha nos conhecer. Não conhecer a igreja, mas venha conhecer Jesus. Porque nessa igreja, da qual eu faço parte, a palavra de Deus ela é pregada, ela é ensinada. Pastor Sandro nunca fugiu nem para a direita, nem para a esquerda, mas sempre foi reto. Então, se você quiser conhecer a palavra de Deus, eu acho que a comunidade Seva é um ótimo local. Que você possa vir nos conhecer e que aqui você possa ter um encontro com Jesus. Você vai encontrar gente boa, gente alegre, gente que está disposto a lhe ajudar, a lhe socorrer. E aqui na igreja, o Jesus que morreu, ressuscitou e está vivo, ele é pregado. Eu te convido, venha nos conhecer. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Amém, que bacana. Pastor Marcílio, quero lhe agradecer, que eu sei que o seu tempo é corrido, é apertado. É verdade. Mas você disponibilizou essa horinha aqui para estar com a gente. Foi muito legal o papo, espero que você tenha gostado. Gostei muito. Quer fazer algumas considerações finais? Não, quero não. Eu tava muito nervoso. Olha antes aí. de começar. Nem doeu. Mas depois a gente vai fluindo. conversando, aí vai fluindo. Mas eu tava um pouco nervoso, mas graças a Deus é assim mesmo. Foi, mas deu tudo certo, né? Foi muito legal. Deus abençoe, que você possa continuar sendo usada para abençoar muitas vidas. Não mais no louvor, mas agora no outro lugar. Quem sabe uma hora não pode com meus hits, né? É verdade. As portas estão abertas. Oh, glória. Ai, Pois vamos ver, gente, ó. Espero que vocês tenham gostado. O pastor Marcílio aqui divertiu a gente com algumas histórias maravilhosas. Não esqueçam de dar like, comentar se vocês estão gostando dos episódios. E em breve vamos receber outros convidados também muito especiais. Então continuem aqui com a gente e até o próximo.